Olá, meus amigos, você que acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Nós vamos fazer aqui uma breve análise de como escrevi um em letra de forma e o outro em letra cursiva, mas vamos lá. Nós vamos fazer uma breve análise aqui de o porquê que alguns produtos são muito caros. Vamos falar um pouquinho sobre a questão mercadológica nas empresas, nas indústrias de transformação, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre produtos que são trabalhados, que no caso são os equipamentos de radiofrequência, equipamentos de eletrônica, equipamentos de rádio e assim sucessivamente. Então, primeiro, eu vou falar sobre a parte mercadológica. Eu acho interessante fazer uma breve análise aqui de como que eram produzidos as mercadorias e os produtos e por que que isso se tornou tão caro, né, para a gente adquirir alguns equipamentos após esses mesmos serem processados pelas empresas. Isso vale para quase que todos os tipos de bens de consumo. Então, primeiro, antigamente as empresas estipulavam lucro. Como assim? A empresa ela tinha um estimado lucro, ela subtraiu o custo de produção, os impostos e, de certa forma, nos custos de produção estavam os insumos, ou seja, a matéria-prima, a mão de obra, a manufatura industrial, a logística e a infraestrutura. Na logística, nós temos ali, por exemplo, a importação de commodities, na infraestrutura, maquinário, ou seja, depois que a empresa estipulava o lucro e fazia todos os cálculos em cima do custo de produção, né, já deduzindo os impostos, o capital de investimento, né, que era aquele fluxo que a empresa tem de caixa para reinvestir, a empresa estava com seu lucro estipulado. Um pouco, talvez, pela falta de concorrência, então os preços eram altos em si, mas as empresas conseguiam estipular os seus lucros de forma que elas produziam equipamentos e conseguiam distribuir e negociar eles a um preço, né, que a própria empresa estipulava. Com o passar dos anos, né, o mercado, como foi surgindo aí as concorrências, o próprio mercado passou a ditar os preços. Como assim? Antigamente, estou falando aqui parecendo com um tom de saudosismo, né? As empresas que estipulavam o lucro, hoje é o contrário. O mercado, ele estipula o lucro, ou seja, continua da mesma forma, né? Você tem o valor, a empresa tem o custo de produção, que são os insumos, mão de obra, manufatura, logística, infraestrutura, impostos, capital de investimento. Para a empresa para ela conseguir retirar um determinado lucro hoje, o que ela faz? Ela vai procurar cortes. Por exemplo, tem como a empresa cortar em insumos? Tem como ela cortar em matéria-prima? A gente viu que na indústria do rádio é possível sim, substituindo por circuitos integrados, né? Circuitos integrados dedicados, coisa que antigamente você precisaria de uma série de componentes, mas hoje uma empresa, por exemplo, que produz rádio, ela pode usar um circuito integrado dedicado e fazer um DSP e com isso conseguir um custo mais baixo em cima dos insumos. Mas quando a empresa não conseguia, o que a empresa fazia? Ela precisava trabalhar o produto, ela precisava da infraestrutura, maquinário. A empresa continua tendo que pagar o imposto, os custos dentro dos custos de produção, IPI, por aí vai, né? Aliás, para distribuir o IPI, é um imposto sobre esse produto que o governo vai impor. As empresas elas
sei lá, elas hoje têm que fazer praticamente um malabarismo para conseguir produzir um equipamento, distribuir ele com um custo acessível. Então a gente vê as empresas tentando tirar o seu lucro aonde? Mão de obra. Ou você contrata mão de obra barata, ou você tenta cortar na mão de obra, porque aonde deu para enxugar, né, as empresas tentaram enxugar. Junto com isso, pessoal, veio a modernização. Com a modernização veio a automação, né? Aliás, veio a mecanização, depois a automação, junto com a informatização, né? A automação, você poderia ter lá uma automação que garantia ali, né, corte de mão de obra, por exemplo. Vou ter que fazer outra parte, mais algumas partes, né?